E a doutrina nos oferece esses subsídios para compreendermos quem são essas criaturas. Mas é importante lembrarmos alguns preceitos que o Evangelho nos apresenta. Primeiro, ele nos mostra que quando o Espírito deixa a terra, leva consigo todas as suas paixões, todos os seus sentimentos, a sua condição em si. E que após algum tempo na espiritualidade, prepara-se ele para retornar e traz consigo todas as suas paixões, todas as suas bagagens e experiências. E dessa maneira, nós vamos caminhando de existências em existências. E recomenda-nos Jesus que só há um caminho para que nós possamos nos libertar desse ciclo de reencarnações de sofrimento, que é a caridade. E não há caridade sem esquecimento, sem perdão. Não há caridade, como nos coloca Santo Agostinho, com o coração cheio de ódio. Então nós vamos perceber que, para realizarmos essas mudanças, é necessário esquecermos aquilo que nós recebemos de ofensas. E quando nos chega à mente a ideia que nós temos de esquecer, o nosso coração endurece, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. Então, quando nós somos questionados ou convidados a perdoar e a esquecer, nós criamos uma barreira e não queremos esquecer. E grande parte das vezes nós queremos retribuir aquilo que nós recebemos de desagrado. Então é assim que são constituídos os lares, as famílias. Aqueles que nós mais detestamos ou aqueles a quem mais nos detestaram estão ali formando este lar. Vamos lembrar e compreender que da união do casal só fornecemos o material para a formação de um corpo físico. O espírito, na condição em que nós estamos hoje, nós lhe desconhecemos a origem. Nesse estado em que nós estamos, podemos até perceber durante o sono, em grande parte das vezes, os pais reencontram esses espíritos na erraticidade e formulam compromissos de se ajudarem mutuamente. Mas enquanto aqui estamos acordados, nós ignoramos a origem desses espíritos, que não são nossas, são do Criador. Porém, vamos lembrar que se nós estivermos cumprindo o nosso trabalho de pai e de mãe e conseguirmos fornecer a esse espírito os elementos que ele necessita para se orientar e para se conduzir de uma maneira melhor, nós vamos trazer a nossa consciência mais tranquila, se não nesta existência, porém em existência futura. Mas se nós negligenciarmos essa tarefa, a nossa consciência irá nos advertir, irá nos cobrar, irá nos levar a sofrimentos muito mais intensos do que estes que nós hoje possamos experimentar. Sabemos não ser fácil essa tarefa, porém é uma tarefa muito grandiosa que o Pai não outorgaria àquele que não pudesse cumpri-la. Se é uma tarefa que nós abraçamos, é necessário que tenhamos a responsabilidade de colocarmos o maior empenho, de colocarmos mais boa vontade
e sermos menos omissos possível, não atribuindo ao mundo, não atribuindo a outros a tarefa que é nossa, que é de orientar, que é de educar. Então, meus queridos, as provas que nós colhemos dentro da nossa casa, com os nossos familiares, estão em conformidade com o nosso merecimento? Estão em conformidade com as nossas necessidades de aprendizado? Ao invés de lamentarmos, deveremos agradecer a oportunidade, a confiança e sabermos que quando chegarmos no plano espiritual, seremos recebidos por aqueles que foram ou que estiveram como nossos filhos, como criaturas, como irmãos, agradecidos por termos oferecido a eles os meios que eles precisavam para vencer as dificuldades e as suas tendências. Porém, as provas que nos afligem aqui na Terra, as mais difíceis são aquelas que chegam e que atingem o nosso coração. Às vezes, uma dor física, ela não é tão intensa quanto aquela dor que nos afeta o sentimento. E é justamente no sentimento que nós precisamos trabalhar, compreendendo a razão de termos ou estarmos passando por determinadas situações. Então, essas palavras de Santo Agostinho nos fazem refletir profundamente a respeito de como nós devemos nos comportar. Jesus, o divino modelo que nós temos, nos faz ver que esta caridade é uma virtude, uma das maiores virtudes, por excelência, que nós precisamos desenvolver o hábito de praticar. E essa caridade, ela é diária, ela é totalmente diferente daquela em que, de forma cômoda, eu saio da minha casa ou eu tiro alguma coisa do meu bolso ou do meu guarda-roupa e vou doar. Esta caridade, ela ocorre primeiramente junto com aqueles que estão mais próximos, que é o meu próximo mais próximo. Por isso que Jesus localizou esta caridade dentro do lar, onde nós podemos praticá-la de forma silenciosa, de forma anônima, porém sabendo que tudo é acompanhado, tudo é registrado. Todas as nossas ações ficarão arquivadas e chegará o momento, após esse corpo, que nós vamos poder avaliar, analisar, perceber onde que nós falhamos, perceber o que nos levou a determinados fracassos. E, em relação a pais e filhos, é um dos aspectos que nós vamos precisar reconsiderar após a nossa desencarnação.